Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula e a gente vai falar sobre pressão, né? A gente vai ver o conceito de pressão. Vocês estão vendo aí, né, um lápis, né, com uma ponta virada de ponta cabeça e a gente vê que o dedo indicador com o polegar está aplicando uma força nas duas extremidades. Então, assim, se você apertar entre os dedos um lápis, como vocês estão vendo aqui, esse lápis verde, conforme essa figura, você vai sentir dor apenas no dedo em contato com a extremidade apontada, tá certo? Então, assim, a força exercida ela tem igual intensidade para as duas extremidades do lápis. Mas na extremidade com a ponta, a força se distribui por uma área muito menor. Ou seja, eu estou aplicando a mesma intensidade de força entre o indicador e o polegar, mas a pressão vai ser maior aqui em cima, no dedo indicador. Por quê? Porque a área aqui é muito menor. Essa força está se distribuindo numa área muito menor. Aí o que vai acontecer? Eu vou sentir dor. Então a pressão aqui é maior do que a pressão aqui embaixo, nessa base do lápis aqui, olha. Tá vendo? Então eu coloquei, tem uma observação, olha, quanto menor for a área aqui, a menor é a área, essa parte de cima, a parte da ponta apontada, a área é menor do que essa parte da base. Então, quanto menor for a área de aplicação da força, maior será a pressão. Então, assim, eu estou aplicando a mesma força, a mesma intensidade de força, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, mas a minha pressão vai ser maior na ponta do lápis, porque a área é menor. Então, com a área menor, maior a pressão. E também, quanto maior for a força aplicada, maior será a pressão. Se eu começar a aumentar mais ainda a força entre essas duas extremidades, maior vai ser a minha pressão, ou seja, a dor vai ser muito maior do que eu já estou sentindo aqui, ó, nessa força aplicada aqui, tá certo? Então, por definição, por conceito, o que é pressão? Pressão é a força distribuída na área, ou seja, força dividido por área. Isso é pressão. A unidade da pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por metro quadrado. Então, a força é Newton, a área é metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado. Ok, gente? Eu vou dar esse conceito de pressão para a gente estudar lá na frente o estudo de gases, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai ver aqui a pressão atmosférica. Então, assim, o conceito de pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. Assim, em termos da Terra, há uma camada de gases aqui, ó, nessa parte amarela aqui, essa parte aqui é chamada de atmosfera. Essa parte amarela aqui, ela tem uma camada de gases. Esses gases que estão localizados nessa camada aqui, essa atmosfera, é o nitrogênio, principalmente o nitrogênio, o gás carbônico e o oxigênio. Então, assim, essa parte amarela, então, ela é composta por misturas gasosas. Então, as principais é o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. Então, assim, aproximadamente 90% de todo o ar que envolve a Terra se encontra abaixo de 18 quilômetros
de altitude. Ó. De 18 para baixo, se encontra 90% de todos os gases que envolvem a Terra. Por isso que eu coloquei aqui 18 quilômetros. Então, assim, esses gases, eles fazem pressão, né, sobre nós. Porque gases têm partículas. E as partículas têm peso. Então, essas partículas, ela é formada, aliás, não é só, quando eu falo partículas, eu estou falando de moléculas, né, e átomos. Então, como essas moléculas têm massa, então ela tem peso, né? O átomo tem massa, então o átomo tem peso. Então, esse peso ele exerce pressão sobre toda a superfície da Terra. Então, essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Tá certo, gente? Muito bem. Agora é o seguinte. A minha pergunta é: qual é o valor da pressão atmosférica da Terra? Bem, como a gente viu, né, acima, cada superfície terrestre, a gente pode considerar que há uma coluna de ar. Tá aqui, ó. Olha só. Na cidade A, temos uma coluna de ar. Na cidade B, existe outra coluna de ar. Só que nessa cidade A, a altitude está coincidindo com a superfície do mar. Tá certo? Então, e na cidade B, a altura ela está sendo muito maior que a cidade de A. Então, eu coloquei aqui, ó, que a pressão atmosférica depende do peso do ar. Por isso, quanto maior for a espessura da atmosfera, menor será a pressão e vice-versa. Então, nesse desenho aqui, eu faço a seguinte pergunta: qual é a pressão maior, na cidade A ou na cidade B? Claro que é na cidade A, porque a coluna de ar é maior, quer dizer, existem mais moléculas, mais átomos, então tem mais massa. Se tem mais massa, tem mais peso, então a pressão é maior, a força vai ser maior, tá certo? Sobre a área. Se tiver uma pessoa bem aqui, olha, a pressão que essa pessoa está exercendo aqui, nessa coluna de ar, vai ser maior que essa coluna aqui, nessa cidade B. Tá certo? Então, assim, quem evidenciou, gente, esse fato pela primeira vez foi o cientista italiano Torricelli, que ao realizar a seguinte experiência ao nível do mar, ele chegou a uma conclusão. Tá aqui, a experiência de Torricelli. Então, aqui o que ele fez? Ele encheu com mercúrio um tubo de aproximadamente 120 centímetros, um tubo de vidro, né, com aproximadamente 120 centímetros de comprimento, tapou aqui, ó, a extremidade aberta, tá aqui, ó, a extremidade aberta, essa figura A aqui, tá ok? E inverteu, na verdade, né, aqui quando ele colocou, aqui nesse recipiente aqui, ele colocou mercúrio, aqui, ó, encheu de mercúrio, tá? Que não é água não, tá, gente? Isso aqui era para ter pintado de vermelho, aqui é mercúrio. Então ele inverteu esse tubo aqui de vidro, inverteu. Aí ele inverteu e colocou na superfície desse recipiente aqui com mercúrio. Então, quando ele inverteu o tubo nesse recipiente contendo mercúrio, ao destapar o tubo, ele verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 centímetros, olha só. Então, ele encheu esse tubo de vidro de 120 centímetros de comprimento
ele inverteu e colocou na superfície desse recipiente que estava com mercúrio, tá, gente? Isso aqui não é água, isso aqui é mercúrio aqui, ó. Mercúrio, tá? Então, assim, quando ele destapou aqui, o que aconteceu? A coluna de mercúrio desceu, né? E ficou com 76 centímetros. Aqui, ó. Tá certo? Restando só o vácuo acima do mercúrio. Essa região aqui até foi chamada de câmara barométrica. Mas isso aqui não interessa agora não, tá, gente? Então, olha só. A altura de uma atmosfera equivale a 76 centímetros de uma coluna de mercúrio. Aqui, ó. Foi isso que ele chegou a essa conclusão. Então, o que aconteceu aqui? Na superfície desse mercúrio aqui, ele chamou a pressão X, que é a pressão atmosférica. Na superfície, a pressão atmosférica está exercendo uma força aqui na superfície desse mercúrio. Chamou de PX, olha. A pressão atmosférica é a mesma pressão da coluna de mercúrio. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? A pressão atmosférica está exercendo uma força, fazendo com que essa coluna de mercúrio não desça totalmente, olha. Está existindo uma pressão aqui na boca desse tubo aqui. Essa pressão atmosférica aqui está exercendo aqui, ó, uma força, por isso que não desceu totalmente. Tá certo? Então, o que o Torricelli concluiu? Ele concluiu que essa experiência, ele concluiu dessa experiência que a pressão do ar sobre a superfície livre do mercúrio no recipiente era igual à pressão dos 76 centímetros de mercúrio contido no tubo. Tá certo? Então ele colocou aqui, ó, Px é igual a Py, quer dizer, a pressão atmosférica é igual à pressão que está no tubo. Tá aqui, Py. Então Px é igual a Px é igual à pressão atmosférica. ATM é a atmosfera. Então, se Px é igual à pressão atmosférica e o Px é igual a Py, logo a pressão de Y é a pressão da coluna, que é a mesma pressão atmosférica aqui, ó. Portanto, a pressão atmosférica é igual à pressão da coluna. Qual é a pressão da coluna? 76 centímetros. Então, eu escrevi aqui, ó, logo, a pressão atmosférica ao nível do mar vale 76 centímetros de mercúrio. Hg é o símbolo de mercúrio. Ou 760 milímetros de mercúrio. Quer dizer, então, qual é a pressão atmosférica? É 1 atm, que é chamada de pressão normal. Quando falar de pressão normal, está falando de 1 atm, que é a pressão da atmosfera terrestre. Tá certo, gente? Na próxima aula, a gente vai estudar sobre os gases, que envolve pressão. É por isso que eu resolvi falar sobre a definição de pressão e essa experiência aí de Torricelli. Tá? Na próxima aula, a gente dá continuidade. E um abraço a todos. E até lá.